Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Hoje eu estava aqui meditando na nossa palavra do dia e fui encantada com o livro de Esther e a história de Esther. E eu quero passar para vocês algumas revelações que o Pai nos enviou. Amém? Hoje eu queria fazer uma oração para iniciar essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, diante da palavra que o Senhor me encantou nesta manhã, diante de todas as coisas que o Senhor me revelou, que o Senhor trouxe à minha memória, que o Senhor falou ao meu coração, todas as mensagens que confirmam a sua palavra, todos os sinais que confirmam a sua palavra. O quão forte, Senhor Deus, a sua palavra é na nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor, abra os corações das suas filhas, para que elas possam receber o melhor de ti, Pai. A melhor porção, Senhor, a melhor medida, Senhor. O melhor amor, Pai. Porque isso não depende do Senhor e sim dos nossos corações. Porque o Senhor sempre tem o melhor. Mas às vezes nós fechamos os nossos corações para o melhor que vem de ti. Pai querido, que haja cura da emoção, Senhor. Cura da alma, Senhor. Que haja alinhamento, Senhor Deus, nos corações das suas filhas, Pai. E das filhas das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém? Lá no livro de Esther, no capítulo 2, é onde nós vamos nos ater hoje. E eu acho que nós vamos fazer um estudo sobre este livro a semana que vem. Sim, se Deus permitir. Amém? A palavra de Deus diz assim, no livro de Esther, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. No versículo 2 diz assim: Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei, moças virgens formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Esse aqui é uma ordem, é do rei, você tá entendendo? É do rei da terra, é uma ordem, é uma lei, é um decreto, tem que ser cumprido. E ali, mais adiante, conta um pouquinho da história de Esther, né? Que ela era criada pelo seu tio, diz aqui, Mardoqueu, né? Eu acredito que esse tio aqui é assim, sabe? Quando uma criança chama uma pessoa de mais de idade de tio, ô tio, ô tio. Porque lá embaixo, no versículo 15, se você ler, vai dizer que Esther era filha de Abiail. E Abiail, na verdade, era o tio de Mardoqueu. Então, eles eram primos, entende? O primo mais velho, mas sabe? Eu acredito que era esse tio. Tio, ô tio, sabe? Quando os nossos amigos dos nossos filhos nos dizem, ô tia. Eu acredito que seja isso. Então, eles contam ali a história, né? Que tinha esse homem que era judeu, né? Que vivia ali nessa região, que a ordenança era para buscar as mulheres ali, na região de Suzã, né? E
E esse Mardoqueu, ele era filho de Jair, conta um pouco de história ali, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então, transportado de Jerusalém, com cativos, e foram levados com Jeconias, rei de Judá. Então, era aquele povo que foi é, levado cativo, né? Você sabe que uns foram para o Egito, uns foram para uma região, outros foram para outras. E então, ali não era uma coisa muito bonita. Sabe que eu tenho esse mistério com Deus, é de desromantizar a Bíblia. Porque às vezes essa romantização da Bíblia gera em você uma dependência emocional, sim. Porque quando você pega um versículo isolado e não tem de contexto que tá dizendo ali, ou pregam para você de uma maneira pela metade, depois é complicado, porque você tenta pôr aquilo em verdade na sua vida e não funciona. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Então, o que é na metade não é verdade, é uma mentira. Então, esse contexto não era bonito. Esse contexto era difícil. Ela era uma moça virgem, e uma moça bonita, e uma moça sem pai, e uma moça sem mãe. Essa história conta ali. Ela era criada por esse chamado tio. Entende? Os pais dela tinham morrido. Então não era não uma história bonita, às vezes você romantiza a história de Esther, a escolhida do rei. A escolhida do rei via nesse contexto, gente. A escolhida do rei, aqui nós estamos falando do rei da terra. Você sabe que ela, quando você diz que Esther era escolhida, eu prefiro que você entenda assim, ó, que ela foi escolhida por Deus para um propósito que não era fácil. Então, por isso que eu acho muito conveniente explicar isso para vocês, que o contexto era difícil, o contexto da terra era difícil. Era uma lei, eles tinham que ir lá e pegar essas moças. Não era desejo delas. Você está entendendo? E essa moça era muito bonita. Sabe? Às vezes, as moças bonitas, elas passam por algumas dificuldades, porque muitas delas são declaradas como moças que vivem no pecado. A Bíblia diz que era para escolher moças virgens. Se escolheu essa moça, eu não estou falando aqui de virgindade no nosso tempo, estou falando naquele tempo. E a Bíblia diz que ela era tão bonita, tão bonita, tão bonita, você já vai entender isso. Ela era muito bonita, sabe? Talvez eu esteja falando hoje aqui para mulheres que são bonitas, que vivem em santidades e são julgadas por outras mulheres. Talvez até você se afastou de uma igreja, se afastou de uma comunidade por julgamento. Sabe, eu tenho caminhado por várias congregações de várias doutrinas e eu já vi moças, mulheres serem arrebentadas, destruídas pela religiosidade. Então, o livro de Esther fala muito disso. E vocês vão entender. Então, aqui conta essa história. Essa história é difícil de Esther. Radassa. Aqui diz, ó, no versículo 7, que filha de seu tio. Porque não tinha pai nem mãe. Era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Então era uma moça abandonada. Era uma moça jogada ali, sabe? E a graça de Deus é tão linda, né? Que
que Mardoqueu a cuidou. Cuidou como filha, a Bíblia fala como filha. E sucedeu que, no mandato do rei, mandaram juntar as moças na fortaleza de Suzã, onde eles estavam, né? E eles estavam debaixo da mão de Hegai. Você tá entendendo? Era um eunuco do rei. Então, assim, eles estavam ali subjugados. Esther também. Então, foi levada Esther à casa do rei. Foi levada, ninguém disse que ela foi. Tá vendo como que a desromantização da história é muito importante? Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Você tá entendendo? Você vai entender já já o que é essa história. E a moça parecia formosa aos seus olhos, de Hegai, e alcançou graça perante ele. Olha para você ver a beleza dessa moça. Os homens se encantavam com ela. Ela era muito encantadora. Mas ela era virgem. Você tá entendendo? Pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quem disse para você que ter favor por causa da aparência é pecado? Quem disse para você que admirar e achar bonito é pecado? A não ser que seja de um homem para uma mulher casada, ou de um homem casado para uma mulher, ou de uma mulher casada para um homem. Você tá entendendo? Com intenção de adulterar. É diferente. Admirar belezas, achar pessoas bonitas. Gente, nós precisamos limpar nossos corações. Sabe? O pecado está dentro da igreja e está sendo escondido por causa de julgamento, por falta de palavra, por falta de amor genuíno de Deus. Sabe? Eu posso imaginar Jesus quando caminhava na terra. Eu posso imaginar ele olhando para uma moça, um moço bonito e admirando com um amor genuíno. Olha só, minha criatura perfeita. Você está entendendo a que nível que nós chegamos? Nós chegamos num nível que se deitar na cama, prostituir com o outro, sabe? É um pecado. Mas não é um pecado maior do que aquele que está julgando quem não está fazendo. Você está entendendo? Nós chegamos num nível muito difícil de convívio. As pessoas estão saindo da igreja, estão sendo moídos, porque estão fazendo certo, estão caminhando, tentando ser o melhor de Deus, porque ninguém é perfeito, e sendo julgados, e julgados, e julgados, sabe? E eu tenho certeza que eu tô falando hoje para essas mulheres. Eu tenho certeza. E hoje Deus, ele falou muito sobre esse livro comigo. E eu disse, Senhor, tem tantas verdades ali que o Senhor me revelou, porque eu não queria falar sobre isso. E então ela conseguiu já ali, sabe, o melhor lugar da casa dessas mulheres. E, gente, isso aqui, olha para você entender o que é Deus. Isso aqui era um cuidado de Deus na vida de Esther. Porque Esther foi criada por um homem.
Oh, aleluia, Jesus. Ela não sabia costumes de mulher. Esther provavelmente era linda, mas tinha atitudes masculinizadas. Você às vezes está expulsando mulheres de perto de você dentro da igreja, porque são belas e elas estão precisando caminhar com mulheres. E aqui diz que eram mulheres de boa índole. Você está entendendo? Essa moça precisava caminhar com mulheres para aprender, porque ela não tinha mãe. Oh, aleluia, Jesus. E era o cuidado de Deus. Deus usava assim da beleza dela para favorecer ela no que Deus precisava para a vida dela. E deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Porque ele favoreceu ela. Porém, ela não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Essa moça aqui tinha uma missão muito difícil. E o cuidado de Deus, ele é tão grande que Deus permitiu que ela caminhasse, fosse criada por esse tio. E ele ensinou muitas coisas para ela. Ela ficou uma mulher muito forte. Talvez muito mais forte do que as outras mulheres que foram criadas só por mulheres. É uma força que amedronta. É uma força que ela adquiriu porque Deus precisava dessa força nela, para as batalhas que ela iria enfrentar. Você tá entendendo? Esse povo aqui, ó, esse povo aqui, o rei queria matar. Olha por onde que essa menina estava passando. Ela não foi lá porque ela quis, ela foi lá porque Deus mandou e Deus tinha uma missão com ela ali. E ela viveu com esse homem, criou força. E aí ele ensinou ela, não fala do teu povo. Talvez uma mulher com a sua mais ingenuidade, com a pureza da mulher, somos diferentes sim, isso não é machismo. Se você ler a Bíblia em Gênesis, você vai ver que Deus criou homem e mulher. Se a gente fosse tudo igual, ele tinha criado um só. E aí ela tinha que passar, sabe, porque o rei era homem, ela ia ser esposa. Ela não ia ser lá a ajudante do rei, juíza do rei, ela ia ser esposa. Então ela precisava passar por isso. O tratamento que Esther precisava não era das mordomias, era dos hábitos. A gente estuda em psicanálise, em psicologia, como a mulher se masculiniza muito. E aqui era um propósito de Deus para ela aprender a ser forte. Mas elas acabam expulsando os homens de perto, porque eles se aproximam com a sua masculinidade e virilidade. E o que acontece? Ele sente que o lugar de homem já está ocupado. Então ele não se encaixa. Então ela precisava caminhar com as mulheres para entender das coisas de vida de mulheres, para aprender a se comportar, entende? Imagina, você sabe, vamos desromantizar isso. Como é uma menina criada por um pai? Hã? Naquela época, eu acredito que Esther sabia até lutar. E então a beleza dela favorecia. Só que ela não se corrompia. A beleza de Esther a favorecia, mas os favores não a corrompiam. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso. Ela era uma mulher corajosa. Enfrentou tudo ali, sem falar que ela era daquele povo que ia ser, que era perseguido.
Então ela continuou. Ai, Jesus, é muito forte. Já chegando a vez de cada moça, o, o rei Assuero, depois que ele tinha feito a cada uma, né? Passava cada uma pelas mãos dele. Por 12 meses ele fez isso, né? Porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, né? Porque sabe que quando a mulher tinha as regras delas, elas tinham que ficar um tempo sem tocar em ninguém, porque era considerada impura, né? Então tinha o tempo das purificações, daí elas tinham a passar por mirra, por especiarias, tudo que ia para purificação das mulheres. Então você pensa bem, gente, era muita mulher aqui, tá? Você não pensa que um pouquinho não. Era muita, muita mesmo. Era um rei. Você tá entendendo? Essa mulher aqui ia ser a esposa do rei. Então tinha que ser muito bem escolhida. Então, passava-se ano, né? Não é que elas passavam ali pelo rei e continuavam naquela casa. Algo muito forte que eu vou te dizer aqui, tá? Para você entender o que é a desromantização da Bíblia. Por 12 meses, e daí, desta maneira, pois entrava a moça ao rei, porquanto ela desejava, se lhe dava para ir à casa das mulheres. Elas entravam pela manhã, pela tarde e saía pela manhã, você tá entendendo? E aí ela tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgas, que era eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Olha aqui uma desromantização para você. É uma vez só, tá? A tentativa que elas passavam ali. O rei não se deitava com mulher que não era mais virgem. Você tá entendendo? Depois da primeira casa, que disse a Bíblia que elas iam para a segunda casa. Debaixo da mão de quem? De Saasgas. Quem que era ele? Guarda das concubinas. Depois que elas passavam por esse teste, elas não eram mais virgem. E elas se tornavam prostitutas. Meu Deus. É a história de Esther. É a história de Esther. Era muito difícil. Se ela passasse ali e o rei a rejeitasse, ela virava prostituta. Você tá entendendo? Sem a vontade dela, sem necessidade, porque ela tinha um pai cuidando dela, um pai que Deus escolheu, mas era um pai, ele fazia a função de pai, o seu tio. Ela não precisava. E é muito forte isso, porque sabe, isso era uma lei, elas tinham que passar por ali. Ninguém podia dizer não ao rei. Ninguém, nenhuma moça daquela ali podia dizer não, eu não quero passar por esse teste. Então era muito sério. Esther era uma escolhida, mas era uma escolhida para um propósito, era uma escolhida para um propósito de Deus. Então ela precisava o quê? Seguir todas as regras de Deus. As normas de Deus, não era dos homens. Era de Deus, mesmo submetida à lei, ela precisava seguir todas as normas de Deus. E foi isso que Esther fez. É isso que nós precisamos fazer. Em propósitos difíceis, em situações difíceis, em situações de julgamento, em situações em que pessoas tentam favorecer você pela sua beleza, mas com intenções, más intenções. Você precisa estar protegida pela mão de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito forte.
Porque aqui diz, chegando a vez de Esther, filha de Abiail, ali que conta, né? Coisa nenhuma pediu. Olha isso. Senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther, graças aos olhos de todos quantos haviam. Meu Deus, você tá entendendo? A providência de Deus veio lá no começo. Aleluia, Jesus. E a providência de Deus veio lá no começo. O preparo de Deus veio lá no começo. Foi o favor de Hegai na vida dela, que colocou ela no melhor lugar da casa. Você tá entendendo? Talvez esse homem, como ele era o eunuco que ficava ali, o guarda que ficava ali entre o povo, talvez ele conhecesse a história dela. Talvez ele conhecesse a história dela. Você tá entendendo? E ele protegeu, colocou todas as coisas para ela. Porque ela era muito bonita, sabe aquela menina que você olha bonita e você diz, meu Deus, preciso cuidar dessa preciosidade. Então ele cuidou dela, favoreceu ela, porque Deus mandou, não foi o rei. Não era para fazer isso, não podia, não era para privilegiar uma. Mas Esther foi privilegiada e ela era a improvável. Você tá entendendo? Esther era a improvável, a abandonada, a criada por um homem, a de costumes que provavelmente a Bíblia não diz, mas que a gente entende a contextualização de hoje. Tinha hábitos masculinizados, não era aquela menininha, sabe, toda princesinha, delicadinha, provavelmente não, andava pelas ruas ali com seu tio, sabe, é improvável. Que as outras olham, todas criadas pela mãe, de bons costumes, que aprenderam tudo, sabe? Que falam baixo, que quase não falam. Isso não é mal também, não, mas o que eu quero contextualizar para vocês é que ela era improvável. Talvez as outras olhavam e riam dela e diziam: Nossa, mas essa é esquisitona? Você tá entendendo? Talvez os outros, se contextualizando para o dia do hoje, né, olhava e falava assim, nossa, mas você vai escolher essa? Olha o jeito dela. Você tá entendendo? Mas ela era muito bonita. Então também tinha um outro lado. Tinha um lado de que poderia muito se aproximar para se aproveitar, achando que ela fosse frágil, por ela ser bonita, mas ela era forte, bonita e forte. O que Deus quer falar para você hoje é que Deus não despreza as suas qualidades. Ele vai te moldando, ele vai trazendo providência do céu para a tua vida. Você só precisa confiar nele. Por mais que você pode não ter tido um pai, porque ela que ficou sem pai. Por mais que você pode não ter tido uma mãe, ela ficou sem mãe. Era uma menina sem referência. A psicanálise explica como isso funciona. A psicanálise explica todas essas questões. O quanto essa menina aqui provavelmente era subjugada. Mas Deus era na vida dela. Deus é superior a toda a ciência. Deus é superior a todo o ensino. E você sabe que eu não desprezo o ensino, a ciência. Mas Deus é superior a tudo isso.
Às vezes a ciência, às vezes o ensino não nos prevaleceu em nada. E talvez a ciência nos ajudou, mas mesmo diante da sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é soberana. E assim Esther, ela foi levada ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Aleluia! O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez a rainha em lugar de Vasti. Amém? Eu paro por aqui porque são muitas as revelações desse livro. Se Deus permitir, a gente continua esse estudo na semana. E é tremendo, porque Esther, ela foi escolhida por Deus, preparada por Deus em circunstâncias desfavoráveis no mundo. Mas ela foi preparada para aquele tempo. Ela foi preparada para encantar o coração de um rei, porque ela sabia exatamente como agradar o rei. Porque ela foi criada por um homem. Esse é um assunto para as casadas. E ela também foi favorecida em um ambiente desfavorável, por não ter sido criada como uma mãe presente. Mas Deus colocou 7 mulheres de boas índoles para cuidar dela, ensinar ela como ser uma esposa, uma dona de casa, talvez essas coisas. Então, o ambiente desfavorecido na terra não impede o ambiente de favor e graça que já foi preparado no céu. Porque primeiro é construído no céu e depois é construído na terra. Amém? Creia que Deus já construiu a sua história no céu. E o ambiente desfavorável aqui embaixo não impede em nada o que Ele vai realizar para colocar essa história no papel. Amém? Que esta palavra encontre seu coração. Que essa palavra renove a sua esperança. Que essa palavra venha sobre a sua vida. Para que você entenda que não importa o ambiente desfavorável na terra. Aquele sonho, aquele propósito que Deus colocou no seu coração. Talvez você olhe e fala, mas tá difícil aqui em casa, hein? Isso aqui parece que nem foi Deus que preparou. Tá difícil aqui, hein? Porque aqui parece que eu errei. Mas Deus vai usar isso aí. Deus vai usar esse ambiente desfavorável. Deus vai usar essa situação desfavorável a seu favor. Porque antes de o rei encontrar graça em Esther, Deus já tinha encontrado graça em Esther. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigada por esta palavra. Ah, Senhor, Tu és tão bom, Pai. Tu és um Pai, Senhor, um Pai tão perfeito para as nossas vidas. Somos Tuas filhas e como é bom, Senhor, nos sentimos amada como filha. Ah, Senhor Deus, talvez mulheres aqui nunca foram chamadas de filha. Mas hoje o Senhor pega pela mão delas e a chama de filha. A chama de filha, coloca no colo, aconselha, instrui
e mostra a ela que tudo que ela tem que ouvir é a sua voz, é o seu conselho. E acreditar na sua graça, na sua potente mão, para transformar esse ambiente desfavorável em um ambiente do céu. Pai querido, que haja graça na vida da minha irmã, que haja graça na casa da minha irmã, que haja graça, Pai, na família da minha irmã. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração.